Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Quem está feliz com Jesus? Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Nosso pastor não pôde estar conosco por motivo de visitação a um campo eclesiástico, uma grande festa. Eu já falei com os irmãos que muita gente quer ouvir o nosso pastor estar próximo, então devamos entender essas idas do nosso pastor. Oremos por ele para que o Senhor continue se utilizando dele como instrumentalidade da sua parte. Amém? Pastor Cláudio também teve que viajar porque ganhou um presente da sua filha e foi para os lados de Garanhuns, segundo ele, em lua de mel com a esposa, segundo ele, né? Então, ore pelo pastor Cláudio, em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo de 1 a 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o Senhor, ou capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Quem diz amém? Amém. Todas as vezes, irmãos, que nós nos predispomos a vir ao culto,
há sempre uma sensação de algo que vai acontecer, sempre. Quem assim não pensa está perdendo o seu tempo. Do momento em que nós, nas nossas casas, estamos nos aprontando para virmos ao culto, há sempre uma expectação, há sempre algo do que Deus irá fazer no culto. Então, cada culto é um culto, cada culto uma história, cada culto um acontecimento, cada culto uma manifestação de Deus. Se os irmãos observam sempre nos hinos de louvores a Deus e na leitura que é feita, Deus já começa a se manifestar. Foi facultado uma palavra às irmãs, a irmã Tenisa, a irmã Socorro, que por sua vez foram pegas de surpresa, e quero dizer que ninguém é pego de surpresa, devamos estar prontos para qualquer coisa. A surpresa é uma questão de circunstância, mas a racionalidade é que há uma prontidão para assim fazermos a obra do Senhor. Sexta-feira passada, nós estávamos no culto de doutrina da sexta-feira aqui, e nós lemos no mesmo livro do Reis, no capítulo 2, no capítulo 6, versículos 24 ao versículo 29. Os irmãos sabem que Eliseu era um profeta substituto de Eliseu, de Elias. E os irmãos sabem que todo profeta de Deus, ele tem uma missão a cumprir. Lá no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, Acabe casa com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e há uma degradação moral e espiritual em Israel. Ele reina em Samaria, e de vez de voltar-se para Deus, ele procura fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele entra pelos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, um homem idólatra, um homem que trouxe toda a atenção para si e esquece das coisas de Deus. Deixou de entronizar aquele que está entronizado entre os querubins e preferiu usar de artifícios, de artimanhas, para ludibriar o povo. E o povo sem conhecimento, o povo sem orientação profética, o povo sem visão de Deus, o povo dá ouvido a Jeroboão. Jeroboão bota um bezerro em Betel e outro em Dan, para que de uma extremidade à outra, onde fosse, houvesse idolatria. Mas Deus, que sonda todas as coisas, Deus que nunca perdeu o controle da história humana, Deus que está na gerência de tudo, Deus que tudo vê, tudo perscruta, tudo dirige, tudo ordena. Ele é aquele que disse a Jó: eu coloquei ferrolhos no mar para que o mar quebre-se até ali com as suas ondas empoladas e só passem dali por diante quando a minha voz bradar dos céus à terra. Então tudo obedece à voz do eterno Deus. Glórias a Jesus. Baal é adorado em Samaria. A deusa Azerá também adorada. Prostituição, lascívia, corrupção moral e espiritual. Uma bancarrota total. Acabe acha que está abafando. Acabe acha que está por cima.
Mas a nossa Bíblia, no capítulo 17 do livro de 1 Reis, diz que Deus levanta um profeta que não se dá genealogia, não se fala nome de mãe, de pai, mas é profeta de Deus. A Bíblia diz que Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, aparece e manda um recado para o ímpio rei. Assim diz o Senhor, que nesses anos nem chuva, nem orvalho cairá sobre a terra, segundo a minha palavra. Quem é usado por Deus é a boca de Deus falando neste mundo. Deus precisa usar a nossa boca como instrumentalidade sua. Glórias a Jesus. Um tempo difícil, caótico, como hoje que nós estamos vivendo. Tempos de vírus, de pandemia, de máscara desgraçada, que é utilizada para não propagar o vírus, mas que impede a nossa boa respiração, que dá uma conotação de prisão, que dá uma conotação de mordaça. Mas Deus é Deus, Deus é grande, a gerência está nas mãos dEle. Elias faz um grande milagre em Israel. O altar de Deus está quebrado. E altar quebrado, Deus não pode descer com fogo. O fogo é de Deus, mas o arranjo do altar é nosso. O povo está cocheando entre dois pensamentos, como hoje. Uma situação calamitosa, terrível. Deus chama Elias. Vá para o monte. Convide os profetas de Baal, da deusa Zerá. Faça um sacrifício. Agora Elias, o povo quer ver coisa diferente. Irmãos, o mundo está esperando da igreja coisas diferentes. Coloca-se o sacrifício no altar. E Elias concede que eles comecem primeiro a clamar a Baal. E eles clamam, claudicam, se cortam. Chama Baal, Baal não aparece porque Baal não é Deus. Baal não se movimenta. Baal não vê. Baal não fala. Baal é simplesmente um totem. Mas existe um Deus no céu que fala, que vê, que se movimenta, que cura, que salva e que trabalha. Glórias a Jesus. O sacrifício está posto. Baal não aparece. E Elias usa de um eufemismo e diz: aclame a ele. Talvez ele esteja viajando. O texto original diz: talvez ele foi ao banheiro e esqueceu-se de vir aqui. E eles clamaram, nada. Aí chegou a vez do profeta falar. Irmãos, quem espera em Deus não se apressa. Quem espera em Deus aguarda o tempo necessário. Quem confia em Deus sabe que Deus vai responder. Quem confia em Deus não teme e não perde a paciência. Glórias a Jesus. Elias manda colocar água no altar. Encharcou tudo. E o povo está atônito. Como é que vai queimar uma coisa molhada? Ora, não queima. Mas se descer fogo do céu, queima. Porque o fogo do céu queima a água. Glórias a Jesus. Elias clama. Fogo desce. Consome
a lenha consome o holocausto. E o povo levanta as mãos e diz: somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. Glórias a Jesus. É profeta, mas é homem. É profeta, mas é limitado. É profeta, mas teme. É profeta, mas tem emoções. Jezabel disse: eu vou mandar cortar a cabeça desse profeta. Elias pega o que lhe pertence, chama seu moço e vai para as bandas do deserto de Berseba. Ele não quer que o rapaz veja a sua situação caótica. Ele deixa o rapaz, ele entra no deserto, encontra um pé de zimbro e deita-se debaixo e pede o quê? A morte. Eu, você, todos nós, um dia já deitamos debaixo de um pé de zimbro e falamos para Deus: Deus, é melhor morrer porque a situação é difícil, a doença é incurável, a situação é caótica, o vírus é terrível, mas Deus é aquele que manda pão e carne, de dia e de noite. A provisão vem do Senhor. Levanta as suas mãos, que nesse tempo de crise, Deus tem provisão para a sua igreja. Glorifique o nome do eterno Deus. Glórias a Jesus. Ele come, caminha 40 dias, entra na caverna. Elias está debilitado, cansado. Deus manda um terremoto, Deus manda fogo. E Deus não está no terremoto nem no fogo. Às vezes a gente acha que Deus vem da direita, Deus vem da esquerda. A gente acha que Deus vem de lado, Deus vem do outro lado, mas Deus vem. A Bíblia diz que um cício, um vento calmo e brando, ouve-se a voz de Deus. Elias, Elias, o que fazes aqui, Elias? Para Elias, os profetas morreram, só tem ele. Às vezes, a gente acha que só tem a gente. Deus tem 7.000 guardados, escondidos. O exército de Deus é grande, é poderoso, é fiel, tem muita gente fiel. Tem muita gente fiel aqui, ali e alhures. Há gente que glorifica a Deus, que sabe que Deus é Deus, que Deus é grande e que Deus é poderoso. Deus fala de Eliseu para ele. Deus se revela para os filhos dos profetas que ia tomar Eliseu. Quando eles estavam em Jericó, desceram para o Jordão. No Jordão, Elias pega a sua capa e toca no Jordão, e o Jordão se abre. Os filhos dos profetas estão observando. Eles atravessam o rio. Do outro lado, eles conversam. E Eliseu disse: eu queria pedir uma coisa. Ele disse: peça. Eu queria a porção dobrada do teu espírito. Ele disse: dura coisa me pediste, mas se vires quando for tomado, se você vir, vai acontecer alguma coisa. Carros e cavalos de fogo veio, levou Elias, trasladado, a capa de Elias cai, Eliseu pega. Eliseu poderia muito bem agora, que pegou a capa, tocar com autoridade, mas disse: não, aonde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre. Para você que está começando a sua vida agora, saiba que sempre nós teremos alguém para servir de exemplo para nossas vidas. Não queira apressar as coisas. Respeite quem te constituiu, para que o nome do Eterno seja glorificado na sua vida.
Eliseu agora é profeta de Deus. Eliseu está em Gilgal. O rei da Síria fez investidas bélicas contra Israel. E em todas elas, segundo as informações necessárias, quando o exército chegava, não estava mais ninguém de Israel. O rei não, tem um traidor em nosso meio, vamos reunir todo mundo. E ele questiona, quem dentre vocês está fazendo isso? Um capitão pediu a palavra, meu senhor, todo mundo aqui é fiel. Agora tem um profeta, lá em Israel, que tudo que o Senhor fala aqui em secreto, em reunião, tudo que o Senhor planeja aqui, Deus revela para ele tudo no quarto de dormir. Glórias a Jesus. O nosso Deus é um Deus de revelação. O nosso Deus é um Deus que se revela, é um Deus que fala. E nesta noite Deus está falando para nossas vidas. Não temas, ó bichinho de Jacó, a vitória é nossa, em nome do eterno Deus. Glórias a Jesus. Manda-se tropas para Gilgal. Para Dotã. Cercaram Dotã. De manhã, o moço de Eliseu acorda-se cedo para preparar alguma coisa para comer. Quando olha, o monte está cercado pelos sírios. Acorda-se, Eliseu, estamos perdidos. Quem confia em Deus tem calma, quem confia em Deus espera no Senhor. Eliseu ora pelo moço, os olhos se abrem e eles veem o quê? Carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Acabe morreu. Acasias, seus filhos, reina 2 anos em Samaria. Ele está regalado, ele está confiante. Ele é adorador de Baal Zebub, Deus de Ecrom. Ele dorme no quarto superior, descuida-se, cai e leva uma terrível queda. Fica de cama. Chama seus moços, vão para Ecrom consultar a Baal Zebub, o Deus das moscas. E eles vão. No caminho, quem aparece para eles? Elias, o tisbita, profeta de Deus. E ele diz, volte e diga para o rei, da cama que ele subiu, não desce, certamente morre. Ele volta e dá o recado. E o rei está atônito porque foi muito rápido a ida e a volta. E ele pergunta por que voltaram já. Diz porque no caminho um homem peludo, com cinto de couro na cintura, disse que nós voltássemos e que o Senhor não desce mais desta cama. E ele disse como era a aparência do homem. Homem peludo, de cintura com cinto de couro. Aí o rei disse, é Elias. E quando Elias fala, Deus cumpre. Profeta de Deus é boca de Deus. E eu quero nesta noite, no nome de Jesus Cristo, falar o que Deus está colocando no meu coração. Nesta noite Deus está colocando um bálsamo de segurança para você sair daqui crendo de que teu Deus fala, de que teu Deus está vivo, de que Deus revela. Vai para a tua casa, descansa que Deus está no controle de todas as coisas. Ben-Hadad II, rei da Síria, está irado com Jorão, rei de Samaria. O que vamos fazer? Vamos cercar Samaria. Vamos ver se esse profeta é profeta mesmo. Campanha militar formada.
cerca-se Samaria. E o cerco dura meses, ao ponto de que os víveres acabam-se. O povo começa a comer cabeça de jumento, um animal impuro. Segundo a lei, o jumento nem sequer servia para sacrifício. E eles pegaram esterco de pombo, e aí há uma divergência se era alimento, se não era. Segundo os melhores especialistas, o esterco servia de combustível para cozer a cabeça de jumento. Mas a fome é grande, a fome aperta, e a fome é a pior doença. A fome é terrível, a fome provoca dores, a fome provoca câimbras, a fome provoca visões. Duas mulheres acordam entre si, situação terrível, caótica. Uma mãe se propôs para comer um filho, uma coisa inusitada, surreal, parece até um conto, mas é verdade. Elas estão com fome, comer o quê? Vamos comer o seu filho hoje, amanhã a gente come o seu. Fizeram acordo, começa um filho hoje, no outro dia a outra esconde o filho. O rei está caminhando por cima do muro. A mulher veio e disse: Senhor, socorre-me. E ele disse: socorrer da onde? Da eira ou do lagar? Não tem pão, não tem vinho, não tem nada. O rei se ira. A culpa disso é de Eliseu, ele não se humilha. Ele deveria reconhecer a Deus Todo-Poderoso, mas não reconhece. Coração de pedra, coração duro, intransigente. Está tudo cercado. Mas há um profeta de Deus. Este mundo precisa de profeta. Este mundo precisa de boca de Deus para falar. E Deus quer usar a minha boca, quer usar a sua boca para dizer a este mundo caótico que somente a solução em Deus. Ele é que é um Deus verdadeiro em nossas vidas. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. E agora que Deus é Deus de já. Deus é Deus do imprevisto. Deus é Deus que não tem dia nem hora para Ele. 1000 anos é como se fosse um dia. A situação pode estar difícil de manhã, mas a tarde já está boa, porque Deus sabe reger e coordenar todas as coisas. Eliseu disse: ouçam, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas haverá em Samaria grande abundância de víveres. Muita coisa está vindo aí, tem coisa vindo por aí. O capitão disse: nem que Deus abrisse janelas, o original diz comportas no céu, jamais se poderia haver isto aí. Eu quero mais uma vez, utilizando-se da palavra do Senhor, ser profeta para você. Deus está prestes a abrir uma grande janela. E vai vir coisa nova, vai vir coisa boa, vai vir coisa grande, vai vir coisa que jamais pensaremos que viria. Mas virá. Quem acredita, levanta as mãos e glorifica o nome daquele que fala e que cumpre a sua palavra. Glória a Jesus. Capitão não crê. Tem muito capitão que não crê. Não, isso não pode acontecer. Eu estava no Vergel do Lago, na igreja, numa festa de mocidade no sábado. Desculpa-me, no domingo. Último dia de festa. O culto, 21 horas. Acaba-se com um convite e com oração final. Quando nós estávamos orando, um bilhete chegou de um amigo que foi nos visitar. Uma criança de 5 anos está na UTI, toda inchada.
Os médicos chamou a família, desenganou, não tem mais jeito. O que nós poderíamos fazer já foi feito. A criança está em coma. E aí, a mãe e o pai estão copiosamente chorando na presença de Deus. Aí Deus, que é Deus, Deus que fala, que se responsabiliza por aquilo que Ele diz, utilizando-se dessa palavra, eu usei a palavra e disse: olha, diga para a família que amanhã por essas horas, era 21 horas do domingo, Deus fará um milagre naquela criança. Oramos. Segunda-feira, 21h30, ligaram para mim: pastor, aquela criança que foi pedido, os médicos estão assombrados, a criança abriu os olhos, saiu do coma, está no quarto, e o nome do Eterno foi glorificado. Que horas foi? 21 horas cravado. O Deus que fala é o Deus que faz milagre. Glórias a Jesus. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Os sírios estão esperando todo mundo tombar. Os sírios querem ver a carnificina. Os sírios querem ver a desgraça, o choro, o lamento. Nós estamos ouvindo muito lamento, irmão, nessa pandemia. Muito, muito, muito. Eles estão acampados, esperando a desgraça total. Eles querem acabar com tudo. Mas a Bíblia diz que do outro lado da porta existem 4 leprosos. Os irmãos sabem que, segundo a lei de Levítico, o leproso tinha que ficar fora da cidade. Leproso era leproso. O leproso não tem expectativa, o leproso não tem esperança. O leproso era terrível, caía as partes, caía a orelha, caía o nariz, caía a língua. Coisa terrível. Eles fediam. Um morto-vivo. E eles disseram: se nós entrarmos na cidade, não deixam. E também a cidade está aí, morrendo. Para quê? Morrer dentro da cidade, morre aqui. Agora vamos tentar ir até o exército dos sírios. Se eles quiserem nos ajudar, que ajude, se não, morreremos. Para quem vai morrer, qualquer coisa serve. E eles foram. Mas Jeová, aquele que confunde as terras, que confunde os reinos, que confunde os presidentes, que confunde a nação, Deus é terrível, Deus é grande, Deus é poderoso. O nosso Deus é terrível, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo. 4 leprosos. Aí eu me pergunto: e aonde está Eliseu? Que deu um milagre para esses 4 homens. Às vezes, nós não entendemos porque certos milagres não acontecem logo. É porque Deus quer mostrar a sua grandeza. Lucas capítulo 4, versículo 27. Jesus vai trazer a memória do povo na sinagoga de Nazaré sobre esse evento. Jesus disse: na época de Eliseu, muitos leprosos havia em Israel, mas nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, o sírio. Os irmãos sabem que no capítulo 5, as investidas do rei da Síria levou cativo uma jovem para casa, ficou na casa de Naamã, o sírio. A Bíblia diz que Naamã era um homem poderoso, general de guerra, um homem que tinha honras diante do rei,
Aí já no final do versículo, vírgula, a Bíblia diz, porém, leproso. Todos nós temos um porém. Eu, você, todos nós. Todos nós temos um porém na vida. Uma limitação. Um ponto. Todos nós. Para quê? Para que somente a glória seja do Senhor. Quando nos ufanamos e achamos que somos alguma coisa, Deus bota uma vírgula e diz, porém, limitado. Quando a gente pensa que é alguma coisa, Deus coloca uma vida, porém, com problemas. Não adianta. O grande aqui é Ele. O poderoso aqui é Ele. Ele brada, a terra treme, os montes se derretem e nós ouvimos o rebumbar da sua voz. Glórias a Jesus. Os leprosos vão de encontro ao acampamento sírio. E a Bíblia diz que Deus fez ouvir no acampamento dos sírios uma marcha de um grande exército. Você está com medo? Você está triste? O inimigo tem lhe atormentado? Nesta noite, no nome do eterno Deus, Deus vai assustar o teu inimigo, o teu opressor, aquele que está tramando alguma coisa para a sua vida, de uma maneira sobrenatural. Ele vai ouvir algo, é Jeová que está trabalhando. A nossa vitória não está no braço forte, a nossa vitória está no nome do Senhor dos Exércitos. Precisamos ouvir o sobrenatural de Deus. Deus é Deus que brada na terra. Deus é Deus que fala. Deus é Deus que assusta o inimigo. Deus é aquele que coloca o inimigo para correr em retirada. Eles estão conversando, passando o tempo e esperando a desgraça. De repente, o chão começa a tremer. E eles disseram, eles alugaram exército aí. Vem muita gente, não dá tempo correr não. Não dá tempo arrumar mais nada, não dá tempo pegar mais nada. A gente ou corre ou morre. E eles deixaram jumentos, deixaram víveres, deixaram roupa, deixaram prata, deixaram tudo. Não se preocupe, quando Deus bradar, Ele vai deixar tudo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eita, que Deus tremendo. Vale a pena ser crente, levanta suas mãos e glorifique ao seu Deus, porque o seu Deus é grande, o seu Deus é fidelíssimo, o seu Deus é justiça, o seu Deus é paz, o seu Deus é solução, o seu Deus é tremendo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você louva aqui, Deus se utiliza de coisas para confundir as terras. Quem iria imaginar que 4 leprosos pisariam o chão e os sírios ouviriam um grande exército? Mas Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus abala a terra, abala o mar, abala o cosmo, Deus abala a lua, abala as estrelas, Deus abala os montes, Deus abala os fundamentos da terra, Deus abala as nações, Deus abala os homens, Deus abala, Ele é Deus de abalo, e Deus vai abalar, e o seu nome vai ser glorificado em nossa vida.
Glória a Jesus. O que eu não posso fazer, Deus abala. Deus é Deus do terremoto. Deus é Deus do trovão. Deus é Deus dos relâmpagos. Deus é aquele que monta nas asas dos querubins e voa, 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 voa. Ele sabe aonde se formam os ventos. Ele é aquele que coordena os ventos norte, vento sul, leste e oeste. Ele é aquele que domina e que movimenta as placas tectônicas. Ele é aquele que dá ordem à cabra montês, ela agacha-se, tem seus filhinhos e eles logo saem saltitando. Ele é aquele que quando os filhos dos corvos clamam, ele manda algo para que eles possam comer. Ele é aquele que direciona o jumento montês, que se ri dos exatores da cidade. Ele é Deus. Ele é aquele que chama a Orion e a Ursa pelo seu nome e diz: vem cá, e eles obedecem a sua voz. Ele é Deus. Ele está aqui. Ele está no Japão, nos Estados Unidos. Ele está na Inglaterra, no Egito, em Israel. Ele está acima das estrelas. Ele se assenta nas altas nuvens e se agacha-se para ver os moradores da terra. E enxerga como se fosse areia do mar. Ele é aquele que com o resfolegar dos seus narizes abriu o mar vermelho e Israel passou a pé enxuto. Ele é Deus. Ele é fidelíssimo. Ele é poderoso. Ele age. O inimigo correu e deixou tudo. Esperavam a desgraça e foram portadores de bênção. Deus permitiu, mas Deus disse: no final, vocês vão ter que deixar tudo para o meu povo. Este povo é meu, pecou, errou, mas é a menina dos meus olhos. Eu velo, eu cuido, eu trato, eu corrijo, eu disciplino como pai, mas o povo é meu, a igreja é do Senhor, é Deus que manda, Deus ordena, Deus faz, Deus está do nosso lado, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está feliz, levante-se glorificando a Deus. Prepare-se, porque o inimigo vai ouvir um ruído. Vão se assombrar, vão correr. Aleluia. Onde está a primeira vida para Jesus nesta noite? Você que nos escutou, você que ouviu a palavra, os hinos, se você nesta noite quer se entregar a Cristo, nós iremos orar por você. Você que está enfermo, debilitado, o Senhor nesta noite te visita. Há boas novas para a tua vida. Alegra-te com os teus. O capitão, no outro dia, viu tudo e morreu pisoteado, porque não creu na palavra do Senhor. Sai daqui crendo nesta noite. A vitória é nossa. Em nome de Jesus.